Os tempos agitados na França, no final do século XVIII, não tiveram consequências apenas naquele país. A Revolução teve repercussões em várias partes do mundo. A emergência de novos ideais políticos e a mobilização de diferentes grupos alteraram as formas de organização política e social. Das reviravoltas do processo francês, podemos observar como as incertezas dos homens e das mulheres daquela época nos auxiliam a compreender que a história é dinâmica e os resultados dos episódios não são conhecidos previamente. A França, às vésperas da Revolução, era um país com uma enorme crise financeira e insatisfações sociais crescentes. Os mais afetados eram os membros do Terceiro Estado, que custeavam um aparelho burocrático administrativo, sem terem direitos políticos, sem serem reconhecidos como cidadãos e, portanto, sem poderem interferir na elaboração e execução de leis. Vale lembrar que a França era uma sociedade estamental, composta de 3 estados. O primeiro estado, constituído pelo clero, que vivia dos impostos cobrados do terceiro estado. O segundo estado, formado pela nobreza, detentora de grandes privilégios, entre os quais a isenção de impostos e o recebimento de pensões do estado. E por último, o terceiro estado, formado pelos diversos setores da burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. Era nesse estado que se concentrava a maior parte da população francesa, mais ou menos 97%, e justamente a parcela responsável pela sustentação econômica de todo o país. Uma enorme dívida se forma graças ao envolvimento francês em 2 guerras, a Guerra dos 7 Anos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Os preços dos gêneros alimentícios básicos apresentaram uma elevação significativa devido aos maus resultados das colheitas realizadas entre 1787 e 88. Estima-se que os trabalhadores destinavam entre 80% e 90% de seus ganhos totais apenas para a compra de pão. Diante desse quadro, podemos dizer que a população mais pobre de Paris estava malnutrida, empobrecida, descontente com os direitos e impostos que tinha de pagar. A situação socioeconômica era insustentável. Pressionado, Luís XVI, o rei da França, convocou os Estados Gerais em julho de 1788 para discutir a situação da economia nacional e selar um amplo acordo que resolvesse, ao menos temporariamente, os problemas financeiros e sociais do país. Porém, o objetivo não foi alcançado, já que divergências surgiram, colocando de um lado o primeiro e o segundo estados e do outro o terceiro estado. O impasse paralisou os trabalhos. Com isso, deputados representantes do terceiro estado deram um passo ousado e declararam-se reunidos em Assembleia Nacional. Luís XVI, incitado pela nobreza, determinou o fechamento da sala de sessões, como forma de impedir as reuniões da recém-proclamada Assembleia Nacional. Os representantes do terceiro estado não se intimidaram, transferiram-se para um salão de jogos e juraram que permaneceriam juntos até que a França tivesse uma constituição. É o conhecido juramento do jogo da pela. Se sentindo ameaçado, o rei reúne cerca de 30.000 soldados que posicionaram-se ao redor de Paris. O povo, para se defender, formou uma guarda nacional. Necessitando de armamentos, invadiu o Arsenal dos Inválidos, antigo hospital e armazém de armas, que tinha aproximadamente 60.000 mosquetes. Só que não havia pólvora, por isso eles resolveram marchar para a Bastilha. A Bastilha foi construída como Bastião de Santo Antônio, durante a Guerra dos 100 Anos, por Carlos V da França. Inicialmente, serviu apenas como mero portal de entrada para o bairro de Santo Antônio, mas de 1370 a 1383, o portal foi ampliado e reformado para se transformar numa fortaleza, que serviria para defender o leste de Paris. Após a guerra, começou a ser utilizada pela realeza francesa como prisão estadual. O rei Luís XIII foi o primeiro a enviar prisioneiros para lá. A Bastilha era um retângulo irregular, com 90 metros de comprimento, 37 metros de profundidade, 68 de largura com torres e muros de 24 metros de altura e 3 metros de espessura em suas bases. Tinha 2 pátios, além de edifícios residenciais. Desde que começou a ser usada como prisão, a imagem da Bastilha gerava medo nas pessoas.
Para lá, malfeitores, indivíduos de mau comportamento e oponentes do rei eram levados sem julgamento, eram torturados e até executados. Isso sem falar nas péssimas condições. Havia uma grande incidência de doenças, principalmente pneumonia. Para o povo, era um local de terror. No dia 14 de julho de 1789, com os ânimos muito exaltados, milhares de pessoas identificadas com o círculo tricolor, em francês cocarde, no qual o azul e o vermelho simbolizam as cores de Paris e o branco a monarquia, dirigiam-se para a prisão da Bastilha a fim de conseguir pólvora para suas armas. A fortaleza tinha torres de observação e era armada com canhões. Haviam soldados e um governador, o Marquês de Launay. O governador não abriu os portões, mas tentou negociar com a multidão. Sem acordo, Delaunay mandou atirar nos revoltosos. Ocorreu uma batalha. As pessoas conseguiram entrar na Bastilha e, enfurecidas, saquearam o lugar, soltaram os presos, que eram apenas 7, e mataram os guardas. O governador foi linchado e decapitado, sendo que sua cabeça foi espetada numa lança e desfilou pelas ruas de Paris numa celebração macabra. Nasce aí uma tradição revolucionária. A Bastilha foi incendiada e nos dias seguintes destruída, tendo seus tijolos arrancados. Esses atos de extrema violência e insanidade do povo não foram condenados pela Assembleia Constituinte e acabaram por abrir um precedente, criando um padrão de violência que vai estar presente na Revolução. A tomada da Bastilha é considerado o evento central da Revolução Francesa. Tomá-la é tomar do rei um pedaço importante do seu poder. Símbolo do absolutismo e do antigo regime, sua queda significou a entrada do povo no processo revolucionário. A notícia do que ocorreu em Paris espalhou a revolução por toda a França, além de colocar em alerta os demais regimes absolutistas da Europa. Era a força do povo buscando transformações sociais e novas formas de participação no poder. Além disso, os reflexos desse acontecimento no mundo atual persistem. O dia 14 de julho é a Festa Nacional Francesa, comemorada em todo o país, com desfiles, show de fogos, dentre outros. Em Paris, ocorre o maior desfile militar da Europa na Avenida Champs-Élysées, com a presença do presidente da República, altos funcionários e convidados estrangeiros. Também no dia 14 de julho, comemora-se o Dia Internacional da Liberdade, como marco inicial da Revolução Francesa, que difundiu seu lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade para o Mundo. Esse dia é considerado um marco para a história na determinação das diretrizes que entendemos hoje por justiça e democracia. Outro aspecto a ser destacado é que no lugar onde estava erguida a antiga prisão, destruída pelos revoltosos, existe a Place de la Bastille. Interessante notar que esse lugar é tão associado à luta em favor da liberdade e contra a repressão que é a praça o ponto de partida da maioria das manifestações que ocorrem em Paris. E são muitas. Os franceses têm a mania histórica de ir às ruas para protestar. É nela também que são organizados, pela prefeitura da cidade, os bailes populares do calendário francês. Para além da França, o ato de um povo se unir e lutar a favor da liberdade, da igualdade e da fraternidade é inspirador e são nos exemplos da história que o aprendizado da humanidade deve acontecer.